Olá, meus queridos amigos e irmãos, uma boa tarde para vocês aí. Hoje é segunda-feira, dia 6 de abril. Olha só, nós estamos aqui com esse livrinho. Vamos mais uma vez ao nosso estudo. Vamos terminar hoje o capítulo 1, né? Falta aqui pouca coisa para a gente ler. Vamos continuar estudando o capítulo 1. Estudos em educação cristã. Estamos terminando o capítulo 1, que tem o título O Início da História da Educação nos Estados Unidos. O país protestante que deixou de protestar. Vamos adiante. O ano de 1844 foi um dos períodos mais críticos da história da igreja. Desde o dia dos apóstolos. Olha só, o dia mais crítico. Por quê? Vamos entender, eu ainda não sei. Todo o céu estava interessado no que em breve aconteceria. Em que ano? 1844. Anjos trabalhavam com intenso interesse por aqueles que professavam ser seguidores de Cristo, a fim de prepará-los para aceitar a mensagem naquela época. A fim de prepará-los para aceitar a mensagem naquela época. Devia ser pregada ao mundo a mensagem que naquela época devia ser pregada ao mundo. Em que época? 1844. E foi quando pregaram, que mensagem pregaram? A volta de Jesus, em 1844. Muitos estudos, né, que fizeram ali sobre a volta de Jesus, mas eles acreditaram que era a volta de Jesus em 1844. Nós, adventistas do sétimo dia, cremos que em 1844, Jesus sai do santo e vai para o santíssimo, interceder, né, fazendo ali, iniciando-se em 1844, o juízo investigativo. Mas, irmão Jael, como é que você chega nesse ponto? Como é que a gente vai chegar nesse ponto? É um estudo de Daniel Apocalipse, né, sobre as 2300 tardes e manhãs. E o santuário será o quê? Purificado. O santuário será purificado. E aí Jesus está lá intercedendo por nós, né? Eliminando os pecados, né? Passando em revista os pecados de cada um. E o povo de Deus sendo selado, né? O povo de Deus sendo selado. Então, vamos lá, vamos continuando. Deixa eu ver aqui, não parei. Muito bem. Mas a história relatada acima mostra que as denominações protestantes apegaram-se ao sistema educacional emprestado do papado. O que aconteceu? Os protestantes se apegaram ao sistema de educação papal. E aconteceu o que com isso? Não deram a mensagem de ser o anjo, né? Não despertaram o mundo para a volta de Jesus. E Deus agora levanta um outro povo para dar essa mensagem, para continuar essa mensagem. O protestantismo apostatou e nós hoje, adventistas do sétimo dia, temos essa, eu vou falar uma palavra aqui, incumbência, né? Que eu vejo alguém falar, mas não sei nem o que significa. Mas tudo bem, vamos usar ela. Nós temos essa missão de pregar a mensagem de ser o anjo, de preparar um povo para estar firme nos últimos dias. Um povo que não vai fazer parte desse sistema educacional emprestado do papado. Vocês acreditam que é possível isso? Se vocês acreditam que é possível, amém, Deus seja glorificado. Mas se vocês não acreditam que isso é possível, você está dizendo, estou perdido, todo mundo está perdido, não tem salvação para ninguém. Irmãos, queridos amigos e irmãos, a salvação em Cristo Jesus. A salvação só é em Cristo Jesus. Ah, mas aí você está agora querendo dizer que a salvação é pelas obras. Porque a gente tem que se desviar do sistema papal. Não, a salvação é pela fé.
A salvação é pela fé. Mas aí eu pergunto, Jesus se deixou enganar pelo vinho da prostituição de Babilônia? O que é o vinho da prostituição de Babilônia? Os ensinamentos, a educação de Babilônia. E aí, você acha que tem condições de você rejeitar a verdade, que é a palavra de Deus, e se encher de mentira, de heresias, e quando Jesus vinha buscar os seus, aí você vai no meio, eu vou no meio do povo de Deus, como intruso? Olha, nem Judas se salvou. Como intruso esteve ali no meio dos discípulos, mas não se salvou. Então pensemos nisso. Não há brecha, não há segurança para nós. Só em Cristo Jesus, através aqui da verdadeira educação. Aprendam para que não pisem nos mandamentos de Deus. Fé e obediência. A fé e as obras, elas andam juntas. Andam juntas. Né? Então, esse sistema, eles se apegaram ao sistema educacional emprestado do papado, que os tornou inaptos a receber ou a dar a mensagem. Por isso, foi-lhes impossível preparar homens para proclamá-la em 1844. O mundo estava se aproximando do grande dia da expiação do santuário celestial. Jesus está fazendo expiação no santuário celestial. Antes dessa data, a história registra um movimento educativo cristão e um despertamento religioso notáveis. As igrejas populares estavam se aproximando rapidamente de seu teste crucial, e Deus sabia que lhes era impossível transmitir de modo aceitável a mensagem final, a menos que entrassem na linha da verdadeira educação. Vocês conseguem compreender, meus queridos amigos e irmãos? Que mensagem importante é essa? A mensagem do terceiro anjo? É a mensagem que vai despertar para o alto clamor. É a mensagem que vai despertar para o alto clamor. É a mensagem que prepara, escutem bem, que prepara um povo para a volta de Jesus. Essa mensagem do terceiro anjo tem o centro dela a justiça de Cristo. A justiça de Cristo. Um braço, a reforma de saúde, e o outro braço, a reforma educacional. Eis a mensagem do terceiro anjo. E nós temos que proclamar essa mensagem para que o povo esteja preparado. Como é que se prepara um exército? Olha, para você preparar, por exemplo, vamos supor, preparar um exército contra um inimigo que fala uma outra língua, né? Que fala uma outra língua. Você não precisa ensinar seu exército a língua daquele inimigo. Você não precisa. Porque senão haverá confusão. Você precisa unir o seu exército. Unir o seu exército. Para eliminar aquele outro exército. Eu estou fazendo aqui uma linguagem para que haja entendimento. Não que eu seja a favor de guerras. Não sou a favor de guerras. Não sou a favor da morte. Não sou. Jesus era a favor da morte? Deus é a favor da morte? Não, Deus não é a favor da morte, porque se Deus fosse a favor da morte, já teria criado o ser humano para morrer, mas Deus não criou o ser humano para morrer. Mas só que Deus criou o ser humano com liberdade. Ei, você quer a vida ou a morte? Se você quiser a vida, você tem escolha. Jesus. Se você quiser a morte, você tem escolha. Negar Jesus. Negar o caráter de Jesus. Mas se quiser ter a vida, se nós queremos ter a vida, precisamos ter o caráter de Jesus em nós. E esse caráter, ele vai ser transformado ao longo da nossa vida. Aos poucos nós vamos entendendo a vontade de Deus. Nós vamos estudando a palavra de Deus e vamos vendo o que Deus abomina e o que Deus quer que a gente adquira para nós. Então chegou o momento da gente tomar essas decisões. A vida ou a morte.
a verdade ou a mentira. As igrejas populares estavam se aproximando rapidamente de seu teste crucial, e Deus sabia que lhes era impossível transmitir de modo aceitável a mensagem final, a menos que entrassem na linha da verdadeira educação. Se nós não buscarmos a linha da verdadeira educação, se nós não estivermos alinhados com a verdadeira educação, pode esquecer o céu. Pode esquecer a eternidade. Sabe por quê? Porque nós, adventistas do sétimo dia, aquele que não for selado para pregar a mensagem do terceiro anjo, na descida do Espírito Santo, está fora. Está fora. Nós vamos proclamando essa mensagem. Nós vamos buscando o entendimento dessa mensagem. E aí o Espírito Santo ele vai ser derramado em quem está se esforçando para pregar esta mensagem. Eu hoje estou aqui iniciando essa mensagem, na pregação dessa mensagem do terceiro anjo, na mensagem da reforma de saúde, na mensagem da reforma educacional, na mensagem da justiça de Cristo, que é o centro da mensagem. A justiça de Cristo. Justificação pela fé. O que você tem pregado? Tem pregado só que Deus é amor? Que Deus ama, que Deus vai perdoar todo mundo, porque Deus nos ama e vai nos perdoar? Eu lhe digo, você está pregando mentira. Irmão, que blasfêmia. O que era que Noé pregava? Noé pregava amor ou justiça? Não é tempo mais da gente estar pregando amor, amor, amor. Olha, Deus ama e Deus salva. É tempo de pregarmos justiça. Chegou o final para aquele povo antediluviano, antes do dilúvio. 120 anos de pregação de amor e justiça. Por amor e por misericórdia, Deus quer te salvar. Abandonem os seus pecados e venham, entre na arca. Zombaram de Deus. Através da zombaria, como mensageiro de Deus. Zombaram de Deus. E vocês acham que? Justiça, nós estávamos pregando justiça. Abandonem seus pecados. Sejam justos, tornem-se justos. Pela fé. Acreditem que Deus irá mandar um dilúvio. Zombaram. Negaram a Deus. Não aceitaram a mensagem. E o que veio? Dilúvio. E quem foi justo? Noé e sua família. Um justo, naquele tempo ali, entrou na arca com sua família. E tivessem uma compreensão clara da verdadeira ciência da educação. Estas palavras lhes eram aplicáveis. Agora, como nunca antes, precisamos compreender a verdadeira ciência da educação. Agora, como nunca antes, precisamos aprender a ciência da verdadeira educação. Se deixarmos de compreender isso, jamais teremos lugar no reino de Deus. Se nós não compreender a ciência da verdadeira educação, não entraremos no reino de Deus, não entraremos no seu descanso. Há um descanso só que resta. E nós estamos a ponto de perdê-lo por causa de uma falsa educação. Ellen G. White, né? Educação Cristã. 1º de agosto de 1897 veio essa mensagem. Mas espera aí, isso aqui foi escrito em 1º de agosto de 1897? A mensagem da verdadeira educação? Mas e por que essa mensagem não tem sido proclamada? Eu pergunto a você, tem coragem de responder? Por que a mensagem, um braço da mensagem do terceiro anjo não é proclamada? Porque nós vemos Deus levantando homens para pregar o centro da mensagem, que é a justiça de Cristo. Arrependam-se dos seus pecados. Tenham a justiça de Cristo. Tenham o caráter de Cristo em vós. Eis o centro da mensagem. E muitos pregam, têm se levantado para pregar o braço da mensagem do terceiro anjo, que um braço é a reforma de saúde. E a gente tem visto muitos que têm se levantado para pregar essa mensagem da reforma de saúde, mas a gente tem visto milhões ou milhares, eu vou dizer milhões não, porque não sou eu que tenho visto, mas milhares, talvez milhões, muitos poucos têm se levantado para pregar a reforma de saúde, mas muito mais têm se levantado contra essa mensagem. Tem se levantado, irmãos,
contra, rejeitando a mensagem e pregando contra, dizendo é fanatismo, é extremismo. Espera aí, Deus é um Deus que foi ao extremo por amor de mim e de você. Enviou o seu Filho amado Jesus Cristo, aquele em quem ele tinha prazer, e ele enviou. Você tem prazer no seu filho? Vocês têm prazer? Você enviaria seu filho para morrer por um exército inimigo? Imagine. Vamos colocar assim, porque nós, os seres humanos, nós humanos, nos tornamos inimigos de Deus. Quando pecamos, nós nos tornamos inimigos de Deus. Então Jesus veio, morreu para salvar quando nós éramos pecadores, inimigos de Deus. Você tem coragem de dar seu filho para morrer pelo exército inimigo, para que o exército inimigo agora viva e acabe com uma guerra? Teria coragem? Ainda mais eu digo, um filho em quem você se compraz, em quem você tem alegria nesse filho. Porque eu digo aqui, é fácil até para um pai desejar a morte de um filho, quando esse filho não anda nos caminhos de Deus, quando esse filho é desobediente, quando esse filho já tentou várias vezes matar um pai. Aí o pai vai olhar com desprezo, olhar, né, e dizer não tem mais jeito. É melhor que ele morra. Já imaginou um filho que se tornou ali um assassino, que sai matando pessoas? O pai vai desejar o quê? É melhor que ele morra para que outras pessoas não morram pelas mãos dele. É verdade ou é mentira isso? Agora, um filho em quem você tem prazer, tem alegria, um filho que satisfaz a vontade do pai, que é obediente, que ajuda em tudo. O pai vai querer a morte desse filho? Não quer, de forma nenhuma. Vocês compreendem? Mas Deus veio por amor de nós, quando estávamos ainda perdidos, inimigos de Deus, e Deus deu seu filho. E infelizmente nós estamos negando a Cristo, rejeitando a reforma de saúde. Ei, tenha saúde para que tenha uma mente melhor. E a gente precisamos também da reforma educacional. O que é que tem tomado o nosso tempo? O que é que tem tomado a nossa mente? O que é que tem enchido o nosso coração? A palavra de Deus diz, a boca fala do que está cheio o coração. Você tem falado mais de Jesus Cristo? Você tem falado mais da verdadeira educação ou você tem falado sobre filosofias, filósofos? Você tem citado mais a Bíblia ou tem citado palavras de filósofos? Temos que tomar cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Vamos seguir aqui a nossa leitura para encerrarmos o capítulo 1. O que as igrejas protestantes enfrentaram em 1844, nós, adventistas do sétimo dia, estamos enfrentando hoje. Veremos como as denominações protestantes se opuseram aos princípios da educação cristã. Os protestantes se opuseram contra os princípios da educação cristã. Olha só, pregavam a educação cristã, mas se opuseram contra. E dessa forma deixaram de instruir seus jovens para dar o clamor da meia-noite. Jovens adventistas do sétimo dia, milhares dos quais estudando em escolas do mundo, não podem dar-se ao luxo de repetir esse fracasso. Aquele poderoso brado, caiu, caiu, Babilônia. Aquele poderoso brado, caiu, caiu, Babilônia. Produzido pela queda moral das igrejas populares, olha só. Produzido pelo quê? Pela queda moral das igrejas populares. Nunca teria sido dado se elas tivessem permanecido fiéis aos princípios da educação cristã. Se os adventistas do sétimo dia chegarem ao alto clamor com a mesma experiência vivenciada pelos protestantes no período do clamor da meia-noite, também serão como virgens loucas. Para que a porta foi fechada. Para quem a porta foi fechada? Irmãos, todas as virgens na parábola de Cristo tinham lâmpadas. Que são os que? São o quê? As doutrinas.
mas faltava-lhes o amor da verdade que ilumina esse ensinamento. A ciência da verdadeira educação é a verdade, que deve ser tão profundamente gravada na alma, que não se possa apagar pelo erro tão abundante em toda parte. A mensagem do terceiro anjo é verdade, luz e poder. Testemunho para a Igreja, volume 6, página 131. A mensagem do terceiro anjo é verdade, luz e poder. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 131. Não é a educação cristã, então, à luz das doutrinas, olha a pergunta. Não é a educação cristã, então, à luz das doutrinas? A educação papal falha em acender as lâmpadas, pois não passa de escuridão. Escuridão. Não chega à luz da eternidade. Permanece nas trevas. Certamente, nossos jovens adventistas do sétimo dia, ao conselho, ao que está dizendo a palavra de Deus, certamente, nossos jovens adventistas do sétimo dia estão vivendo em um tempo solene, tempo em que cada professor neste país, cada aluno e futuros obreiros missionários da igreja devem encarar a situação e definir sua atitude para com os princípios da educação cristã. Você, querido irmão adventista, precisa decidir. Você, jovem adventista do sétimo dia. Você, professor adventista do sétimo dia, que tem ensinado heresias, tem ensinado Babilônia, ensinamentos de Babilônia para os seus alunos. Desperte. Busque a verdade em Jesus Cristo. E eu, mais uma vez, eu falo, irmãos, por que Jesus não frequentou escolas quando pisou aqui nessa terra? E outra mais, a escola dos rabis. Por que Jesus não frequentou escola? Não sabe não? Vá até a Bíblia e leia, estude. Por que João Batista também não frequentou as escolas? E o próprio João Batista, que era para ser sacerdote ou sumo sacerdote, como era seu pai, rejeitou. Por quê? Porque iria rejeitar Cristo. Ele precisou ter um preparo diferente dos judeus para aceitar Jesus, para pregar a mensagem da vinda do Messias. E nós precisamos de uma educação, um preparo diferente do mundo. É verdade ou é mentira? Imagine só, quem vai dar a mensagem do alto clamor? É um povo que precisa estar preparado. É um povo que vai receber uma preparação diferente daquela que recebeu o mundo. Vocês conseguem ver a verdadeira educação aqui? A ciência da verdadeira educação aqui, na mensagem do alto clamor? Na mensagem do terceiro anjo, você consegue ver? O fato é que, antes que possamos levar a mensagem da verdade presente em toda a sua plenitude a outros países, devemos primeiro romper todo o jugo. Precisamos entrar na linha da verdadeira educação. Ellen G. White, The Medicine School, a Escola de Medicine, Especial Testemunhos, Série B, número 11, página 30. Eu não tenho esse livro, não. A Escola de Medicine, né? É Testemunho Especial, Série B, número 11, página 30. Quem conseguir aí, manda aí, dizendo que conseguiu. Agora, como nunca antes, precisamos compreender a verdadeira ciência da educação. Se deixarmos de compreender isso, jamais teremos lugar no reino de Deus. Estamos lidando com uma questão de vida ou morte. Encerramos aqui o capítulo 1. Nós estamos lidando com uma questão de vida ou morte. Ou a gente entra na eternidade, ou a gente herda a vida eterna, ou nós entramos para a morte eterna. De fato, o que é que nós queremos? Nós queremos a eternidade, mas nós estamos preparados para herdar a eternidade?
preparado de que ninguém está. Mas nós estamos nos preparando para entrar na eternidade. Meus irmãos, os israelitas receberam a mensagem e aceitaram a mensagem da terra que mana leite e mel. E eles chegaram até ela. Eles tiveram de frente de Jericó toda aquela multidão. Toda aquela multidão. 100 mil, mais de 100 mil pessoas. Mais de 100 mil homens, né? Se eu não me engano. Comentem aí. Chegaram às fronteiras de Canaã, mas não atravessaram o Jordão. Da primeira vez. Não atravessaram. Por quê? Não estavam preparados. Não estavam preparados para adentrar na terra prometida. Nós precisamos estar preparados para entrar nas mansões celestiais. Mas eu lhe pergunto, analisem bem, pensem bem nessa mensagem. O caráter de Jesus. Nós precisamos ter o caráter de Jesus. Mas como é que nós vamos ter o caráter de Jesus? Com falsos ensinamentos na nossa mente? Ou em quem pensar? Efésios 4, verso 8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama. Se algum louvor existe, seja isso que tome o teu coração, tome a tua mente. Mas tem que ser verdadeiro. Se é verdadeiro, irmãos, a gente hoje, e hoje eu digo mais, estão matando, estão assassinando a nossa juventude, as nossas crianças, os nossos velhos, nossos idosos, nos púlpitos, com as suas mensagens ali. Estão levando mais historinhas. Pensa na tristeza que dá. Recentemente eu ouvi um sermão onde 3 historinhas foram contadas. 3 histórias. Sabe? Um irmão colocou um texto ali e eu acredito que sim, que é verdade. Porque na casa de Deus, no púlpito de Deus, ele colocou uma mensagem ali que dizia que Cristo, somente Cristo era para ser pregado no púlpito da igreja. E aí a gente começa a pregar e daqui a pouco vem um grande filósofo falou. Um grande filósofo disse. Fulano disse, ciclano disse. Irmãos, tá errado. Tem que pregar. Está escrito. Jesus dizia, está escrito. Está escrito. Na onde? Na palavra de Deus. Está escrito na palavra de Deus. Não anedotas, contando anedotas, e o que mais se ouve são anedotas. O respeito acabou no púlpito das igrejas, acabou. É mais pregação para fazer rir. Parece um circo. Parece um circo. Pregações que estão fazendo o povo rir. Aí eu pergunto, o que é que isso tem a ver com a mensagem do terceiro anjo? Solenidade. Um tempo solene. Tempo mais difícil que a gente está vivendo. Luta espiritual para vencer o pecado. Aí vem homens que não são levantados por Deus, pregando palhaçadas nos púlpitos para fazer o povo rir. Irmãos, é complicado. Estão imitando, eu lembro aqui, estão imitando uma frase, não sei se de Spurgeon, que era um pastor, onde ele diz de comida e circo ao povo, e ele está nas suas mãos. É isso que está acontecendo. Dê comida ao povo e piadas, risos
E o povo vai, sabe, amar esse pastor, amar esse líder, amar esse pregador. E a mensagem de Deus tem caído por terra. Tem caído por terra. Irmãos, é triste isso. Sabe? E a gente vê a igreja rindo, todo mundo rindo. Porque é feito para rir, a piada é feita para rir. Não pregam a palavra de Deus com amor, com sinceridade. Não, mas aí, irmãos, pela misericórdia, dizem, o cristão tem que ser feliz. O cristão não tem que mostrar engano. Onde é que está escrito isso? Me mostre na palavra de Deus onde é que está escrito isso. O cristão não deve se abater. Isso eu sei. Isso está escrito. O cristão não deve se abater, mesmo enfrentando as lutas. Um cristão, mesmo com câncer, não pode se abater, não pode desistir, não pode se entregar ao desânimo. Não pode deixar de ter fé. Tem que permanecer na fé. Isso sim. Mas para ser cristão não precisa estar rindo à toa, zombando da palavra de Deus, com piadas. Isso está errado. Eu conheço uma irmã que está numa luta, enfrentando um câncer de mama, com fé. Com fé. Eu acredito que ela chora no seu quarto. Eu acredito que ela chora ao conversar com Deus. Mas ela mostra alegria, ânimo, quando vai louvar o Senhor na igreja, na casa de Deus. O cristão, para ser cristão, ele não precisa estar se abrindo por piadas, rindo com piadinhas. Mas a gente precisa ser feliz, mesmo em meio às tristezas. Precisamos mostrar alegria ao mundo em que vive em trevas. Que mesmo na alegria, choram, sofrem, gemem. Irmãos, precisamos tomar decisões. Nós precisamos respeitar a casa de Deus. Se nós não entender que precisamos da verdadeira educação, nós estamos fora do reino de Deus. Isso é escrito aqui. Termina dizendo aqui, olha. Agora, como nunca antes, precisamos compreender a verdadeira ciência da educação. Se deixarmos de compreender isso, jamais teremos lugar no reino de Deus. Estamos lidando com uma questão de vida ou morte. Deus seja louvado em nossas vidas. Amém?